Tire de nós, ó Deus, todo espírito de distração, toda frieza espiritual. Pai, em nome de Jesus, e nos conecta a Ti, nos conecta ao Teu reino e à Tua palavra nessa hora. Que em nome de Jesus os céus sejam abertos sobre esse lugar. Que nenhum principado e nenhuma potestade tenha poder de tentar travar a Tua obra aqui nesse lugar. O Senhor tem primazia, o Senhor tem liberdade e prioridade aqui nesse lugar. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Quem está comigo, diga aleluia, diga glória a Deus, amém. Queridos, Jesus, Ele é a realização de toda a promessa do Antigo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento nós temos a sombra da restauração e da justificação do povo de Deus através do sacrifício perfeito de Jesus, no Novo Testamento nós temos a realização desse projeto, desse propósito e de toda a obra que Deus um dia estabeleceu para mim e para você. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, o pecado entra no mundo através da desobediência de Adão e de Eva. E através desse pecado, Deus ele libera uma palavra profética dizendo para a serpente que uma semente nascida de uma mulher esmagaria a sua cabeça. E tudo aquilo que decorre do Antigo Testamento, passando por Salmos, passando pelos profetas, é nada mais, nada menos do que um anúncio e o prenúncio de que Jesus haveria de vir. Fato é que em Lucas capítulo 24, quando 2 discípulos vão para Emaús, depois da morte e ressurreição de Jesus, o próprio Jesus aparece e explica-lhes tudo aquilo que haveria de acontecer com Cristo, para que Ele entrasse na sua glória. E Jesus usa exatamente a Escritura, Ele usa os Salmos, Ele usa os profetas, tudo aquilo que estava escrito ao seu respeito, para que o Cristo e o Messias entrassem na sua glória. E o que nós temos aqui hoje nada é do que o cenário e da história que mais impactou o mundo e a sociedade. Nós temos aqui o retrato de uma época, de um tempo, que foi a divisão daquilo que nós conhecemos como história. Porque Jesus foi um homem tão influente, tão poderoso em palavras, com uma relevância extraordinária para a sociedade, que a história ela foi dividida ao meio, em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus ele fez coisas que jamais haviam sido feitas em Israel. Se nós estudarmos os 3 evangelhos, ou melhor, os 4 evangelhos, nós vamos entender que Jesus abriu olhos de cegos, que Jesus expulsou demônios, que Jesus curou leprosos, que Jesus restaurou os coxos, paralíticos, abriu o ouvido de surdos, fez mudo falar, morto ressuscitar. Mas os milagres que Jesus opera, nada mais é do que a confirmação daquilo que Ele prega. E Jesus, Ele não é como os líderes religiosos, porque Jesus prega com quem tem poder e autoridade. E os milagres que Jesus opera, confirmam que de fato, chegou até nós o reino de Deus, a misericórdia do Senhor e a justificação de Cristo Jesus. E diante disso, Jesus começa a ganhar fama. Pessoas de todos os lugares vêm para ouvir Jesus falar. Pessoas de vários lugares trazem outros enfermos. A Bíblia relata que muitos enfermos foram curados. O evangelista João vai dizer que se todo o milagre de Jesus tivesse sido escrito um por um, o mundo inteiro não suportaria os livros que se escreveriam.
Então Jesus tem fama, não porque Ele quer ter esta fama, mas porque a sua palavra, os seus feitos, atraem multidões de pessoas. E o que acontece é que os líderes religiosos não conseguem lidar com o sucesso do ministério de Jesus. Então eles começam a fazer perguntas para desacreditar o ministério de Jesus. Começam a pôr Jesus à prova para pegar ele em alguma falha. Começam a chamá-lo de impostor. Começam a chamar ele de falso Messias. Mas quanto mais falavam, mais o ministério de Jesus crescia, mais a palavra era pregada, mais enfermos eram curados e mais o reino de Deus era expandido, porque o diabo não tem poder de segurar o crescimento do reino de Deus. E eu quero dizer para você, querido, que é por isso que você está aqui, porque o inferno não foi capaz de te segurar, Satanás não foi capaz de te impedir. Em você habita a presença de Jesus, e enquanto a presença dele estiver em você, você será invencível. Você pode dizer amém? Está fraco? Diga amém. Aleluia. Então com Jesus era assim, ninguém podia vencer Jesus. Porque por mais perguntas que fizessem para Jesus com o intuito de pegá-lo em alguma falta, a sabedoria de Cristo é insondável. E não era Jesus que saía humilhado das situações, eram os seus inimigos que saíam humilhados dessas situações. E diante disso, os líderes religiosos decidiram que tentar pegar Jesus em alguma falha não era possível. Que a única forma de parar Jesus não era mais desacreditando, não era mais tentando pegar ele em alguma falta, mas sim matando Jesus. Por isso que em Marcos capítulo 14, os primeiros versículos vão dizer que em Jerusalém havia um plano para matar Jesus. Que em Jerusalém, na casa dos sumos sacerdotes, no templo, no lugar chamado em hebraico lugar de paz, que significa Jerusalém, tinha um plano para matar Jesus. Porque na cabeça dos líderes religiosos, a única forma de deter Jesus, e a palavra que era pregada, era matando Jesus. Então nós temos a figura de um homem chamado Jesus, que revolucionou a história, que impactou o universo, com a sua pregação, com a autoridade, com o poder, com as curas, e com todo o bem que Jesus fazia. Jesus, ele é traído, Jesus ele é preso como um bandido criminoso e levado a julgamentos forjados para que então pudesse receber uma sentença de morte. Porém, os líderes religiosos não podiam executar Jesus. Eles precisam de Roma para isso. E por isso acusam Jesus de sedição, de se aclamar rei e de fazer tumulto entre o povo, o que nos ouvidos do imperador César seria algo horrível de se ouvir, e seria talvez o fim do cargo de Pilatos. Por outro lado, nós temos um homem chamado Barrabás. Barrabás é um rebelde. A Bíblia define ele como ladrão, salteador, homicida, um bandido muito conhecido. Esse homem tentava de toda forma, com forças, com violência, destituir Roma do governo sobre Israel. Esse homem atacava as guardas de Roma. Esse homem tentava, através da rebelião, naufragar o Império Romano, com revoltas, com assassinatos,
A Bíblia diz que ele era um homem muito conhecido pela prática maldosa que ele fazia, além de ser ladrão. Nós temos esses dois homens diante de um cenário de julgamento. Jesus perfeito, sem pecado, e Barrabás, um homem completamente digno de morrer, porque ele havia matado, ele havia roubado, ele estava rebelando contra o governo, e segundo o sistema de Roma, esse homem tinha que caminhar para a cruz. E de fato o que estava acontecendo naquele fim de semana era exatamente a preparação de um cenário de crucificação, em que Barrabás estava incluído, porque esse homem estava preso. E eu quero chamar a sua atenção para a prisão que esse homem estava, escura, porque as prisões antigamente, principalmente para quem era tido como alguém de muito perigo, eram prisões subterrâneas, aonde eles ficavam amarrados, na ausência de luz, regrados de qualquer mordomia, porque para o Império Romano ser preso não era significado de cumprimento de pena. Então eles ficavam até o dia da sua execução. Barrabás estava exatamente nesse cenário, numa prisão escura, amarrado, sabia que ele ia morrer, sabia que ele ia ser crucificado, sabia que os seus atos o levariam para a cruz, sabia que tudo aquilo que ele fez estava sentenciando ele a morrer da pior forma possível. E a história conta que antes de ser crucificado, cada condenado tirava as suas medidas para que a cruz fosse exatamente da sua estatura, para não ter dificuldades dos soldados romanos crucificarem a pessoa. E naquele fim de semana existiam 3 cruzes exatamente para os seus condenados. Dentre eles, Barrabás, que tinha certeza que seria morto naquele fim de semana através da crucificação. Só que de repente tudo muda, a história muda. Porque nesse cenário de crucificação, aonde serão executados 3 ladrões, aparece um homem justo, um homem perfeito, um homem fiel a Deus, um homem que é filho de Deus. Os 4 evangelhos mostram Jesus exatamente dessa forma, como rei de um reino que não é da terra, um servo que não é qualquer servo, mas um servo fiel ao seu Senhor, um homem que não é qualquer homem, mas é um homem perfeito, porque vem de Deus. E esse homem é o próprio Messias, o Filho de Deus, o Cristo. O evangelista João vai dizer que ele é a luz do mundo, e as trevas não puderam resistir a essa luz. Jesus, ele foi preso, e Pilatos, sabendo que esse homem é inocente, ele não quer que o sangue desse homem chamado Jesus caia sobre ele. Então ele tenta de todas as formas se livrar da condenação de Jesus, porque os líderes religiosos e toda a multidão está propensa a mandar Jesus para a cruz. E o que acontece é que Pilatos examina Jesus, pergunta para Jesus:
faz um interrogatório com Jesus. E a Bíblia diz que Pilatos diz: não encontrei nesse homem nenhum defeito ou nenhum crime. Olhe para cá. Tudo que a Bíblia fala tem um significado. Todos os dias um cordeiro era sacrificado, de manhã e à noite e à tarde. Todos os dias um cordeiro era sacrificado, de manhã e à tarde. Antes de ser sacrificado, o cordeiro era investigado pelo sacerdote, para ver se esse cordeiro tinha algum defeito que o impossibilitasse de ser sacrificado. Se fosse encontrado um defeito no cordeiro, ele já não podia ser sacrificado mais, não servia. E o que acontece com Jesus é exatamente isso. Porque quando os líderes religiosos perguntam para Jesus, eles não estão fazendo nada mais do que examinando Jesus para ver se ele realmente está apto a morrer como o cordeiro perfeito. O que Pilatos faz nada mais é do que declarar que aquele cordeiro era perfeito para ser sacrificado. Toda a história culmina no propósito de Deus, que não pode e nunca será perdido. E a prova de que o plano de Deus não dá errado é você aqui nessa noite. Porque há mais de 2000 anos o plano perfeito e principal de Deus foi executado e você está aqui. Quando Pilatos olha para Jesus e diz: eu não encontro nesse homem crime nenhum, era como se Pilatos estivesse dizendo: esse é o cordeiro perfeito realmente de Deus, que tira o pecado desse mundo. Pilatos então tenta se livrar de Jesus, mandando para Herodes, que não funciona. Depois ele manda açoitar Jesus com um castigo severo, para que o povo tivesse piedade de Jesus e não mandasse ele para a cruz. Também não deu certo. E por último, Pilatos tenta se livrar com uma tradição dos judeus, aonde naquele dia poderia ser solto um prisioneiro judeu. E aí Pilatos, na sua mente, ele pensa: eu vou pegar o homem pior dentro da prisão, o cara que é ladrão, e não apenas isso, ele é um homicida, um assassino, e vou colocar do lado de alguém que aparentemente não fez nada, porque esse homem é justo, não fez nada. E no coração de Pilatos ele tinha uma certeza: vão mandar crucificar Barrabás e vai ficar tudo como é. Só que o que acontece é exatamente o contrário. Nós conhecemos a história. Porque quando Pilatos fala para a multidão: eu vou libertar alguém que vocês vão escolher, e a escolha é Barrabás, homicida, que está preso, ladrão, salteador, um dos piores bandidos que existe por aí, e Jesus, que sempre fez o bem, que curou muitas pessoas. Quem vocês querem? A Bíblia diz que a multidão incansável, uníssona, pede a libertação de Barrabás. E quando Pilatos pergunta: o que eu faço com Jesus? A multidão grita uníssona: crucifica esse homem. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar que quando Pilatos entende que não tem mais nenhum tipo de situação que possa apelar para que aquilo fosse mudado, e ele manda os seus soldados buscarem Barrabás lá na prisão. Provavelmente quando Barrabás vê os soldados chegando para pegá-lo,
No seu coração ele pode imaginar o seguinte: pronto, chegou minha hora. Estou caminhando para a morte. Estou indo para ser crucificado. Pagar pelos meus erros, pelas minhas atitudes. Mas quando ele ouve do soldado: hoje é seu dia de sorte. Ele pode até ter perguntado: como dia de sorte? Eu estou sendo levado para a morte, estou sendo levado para ser crucificado. E aquele soldado diz: não, hoje você não vai morrer, porque alguém vai morrer no seu lugar. E talvez, meio sem entender, Barrabás é levado diante de Pilatos para receber a sentença de liberdade. E ele olha um homem que ele conhece e que sabe que não fez nada, porque da mesma forma que o nome de Barrabás era conhecido, o nome de Jesus também era conhecido. E por um instante Barrabás poderia ter pensado: como que esse homem vai morrer no meu lugar se ele não fez nada? E é aqui exatamente que eu encontro o poder do Evangelho. Porque Jesus assume um lugar que não é dele. A cruz daquele fim de semana era para Barrabás, tinha suas medidas. E Jesus pega uma cruz que não é dele. Jesus recebe uma condenação que não é a dele. E diante disso, Barrabás sai para a liberdade de uma cela escura, amarrado, preso. Jesus assume o lugar desse homem. Jesus pega a cruz desse homem e dá a liberdade para aquele que era o pior da sua geração. E quando eu olho para esse cenário, quando eu olho para esta história bíblica, real, verídica, e olho para a minha vida e olho para a sua vida, eu e você estávamos também na mesma condição, nas trevas, presos por causa dos nossos delitos e pecados. A cruz já estava na nossa medida. Os pregos já estavam preparados para nós. O Calvário já nos aguardava. A morte já nos contemplava. Porque o salário do pecado é a morte. Mas aí surge alguém nesse cenário com o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. E Ele toma o meu lugar, o seu lugar, a minha cruz, a sua cruz, que não era dele, Ele assume. Ele recebe os açoites que eu e você deveríamos receber. Ele recebe a coroa de espinhos que eu e você deveríamos receber. Ele passa a vergonha, o opróbrio, tudo por minha e por sua causa. E ouve-se dentro da prisão um dos nossos pecados. Hoje não é o dia da sua morte, mas é o dia da sua vida. Porque alguém assumiu o seu e o meu lugar. Alguém tomou a minha e a sua cruz. É por isso que Paulo vai dizer que nós fomos tirados do império das trevas, como a prisão representa as trevas, e nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou de nós o opróbrio, a vergonha, a cruz, a coroa, os pregos, tudo, e assumiu o meu e o seu lugar, para que nós tivéssemos vida. Ele se esvaziou na morte para nos encher de vida e vida em abundância. Quem tem essa vida, levanta a mão e dá glória. Quem tem essa vida, levanta a mão e glorifica o Rei Jesus. Quem tem essa vida e esta convicção, levante a sua mão e exalte a Ele.
Oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. É por isso que naquele tempo a cruz era horror, vergonha, ignomínia, mas para nós significa símbolo de redenção. E é por isso que nós amamos esta mensagem, que muito não é pregada nos nossos púlpitos das nossas igrejas. A mensagem da cruz, a mensagem da sua e da minha salvação, a mensagem da minha e da nossa justificação, da nossa redenção, daquilo que nos matava, Cristo Jesus tirou de nós. E como a Luciene abriu o culto nessa noite dizendo que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, eu quero dizer para você algo para renovar a tua força no dia de hoje e no mês que está na metade. Eu quero dizer para você algo que pode renovar a sua força, é a esperança de que um dia Jesus morreu por você, ressuscitou e vai voltar. Ele vai voltar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também, diga. Até por uma coroa, essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Diga, sim, eu amo da cruz até morrer. Eu vou proclamar. Abra a tua boca e diga comigo: levarei. Levarei eu também minha até coroa. Ele nos amou de uma tal forma que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nisto consiste o amor, em que somos chamados filhos de Deus. O pecado perdeu para Jesus, a morte perdeu para Jesus, o inferno perdeu para Jesus, os líderes religiosos perderam para Jesus. E eu e você fomos encontrados, achados do fundo de uma prisão, chamada prisão do pecado, e fomos resgatados. Só que não termina aqui, com Jesus crucificado. Não termina aqui, com Jesus morto. Porque a morte é apenas o sacrifício do Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo.
E é por isso que o profeta Isaías vai dizer que ele foi traspassado pelas minhas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sim, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Só que o profeta continua dizendo: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Sabe o que significa isso? Que Jesus agora, do seu trono, do alto céus, ele olha para este lugar, ele olha para quem está nos assistindo na internet, e ele está vendo o fruto do penoso trabalho dele. Você, a sua vida, a sua história, a sua comunhão com Deus, a sua vida no altar, a sua vida com a palavra do Senhor, tudo aquilo que você fez como errado, deixou de existir através do sacrifício de Jesus, e agora você é declarado salvo, liberto, justificado, e ainda tem uma identidade de ser filho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: hoje não é dia de você ficar triste, mas hoje é dia de você bater no peito e dizer: ele me amou, ele me amou, ele me amou. Você pode dizer, bata no peito e diga: Jesus me amou. Diga isso para você: Jesus me amou. Fala isso porque o diabo tem que escutar que Jesus te amou e que nada que ele faça pode mudar isso. Aleluia. E o que acontece é o que os líderes religiosos mais temiam: Jesus ressuscitar. E a Bíblia diz, a história diz, pela tradição oral e testemunha de mais de 500 pessoas, que Jesus ressuscitou. Eu acho incrível que as mulheres foram no domingo de manhã para preparar o corpo de Jesus. Imagina o susto quando elas chegaram no túmulo de Jesus, que estava guardado pelos soldados romanos, e de repente vem uma pedra caída e o túmulo arrombado de certa forma, mas lá dentro não encontram nada a não ser os panos que envolviam Jesus. Isso diz que Maria ficou triste, chorosa, e que mesmo com a palavra de anjo dizendo: ele não está aqui, ele já ressuscitou, ela encontra um jardineiro. Lembra de Gênesis capítulo 3, verso 15? A queda de Adão e Eva. Aonde foi? Num jardim. E agora Jesus aparece na figura de um jardineiro, trazendo a memória de um pecado lá no início. Aqueles que caíram, aquele primeiro Adão que caiu, não seria como o último Adão. E Maria chorosa chega para Jesus e diz assim: o senhor sabe onde colocaram ele? Se você souber, por favor me fala. Eu fico imaginando essa cena. E Jesus olha para ela e diz: Maria. Quando a voz de Jesus entra nos ouvidos daquela mulher, ela reconheceu a voz do Mestre. E o seu coração, que agora já não é mais aquele coração entristecido, cabisbaixo, para baixo, desesperado, ela olha para cima e fala: Rabone, que quer dizer mestre.
contempla com seus próprios olhos: Jesus ressuscitou. O que os líderes religiosos não queriam, o que o inferno não queria, o que o principado e potestade não almejou, foi o que aconteceu para a glória do Senhor. E é por isso que Jesus não é qualquer esperança, mas é uma viva esperança, que está sentado no trono, ocupado, e governa tudo da forma como Ele quer. E é por isso que nós estamos aqui, porque o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Eu vou falar de novo, e você vai dar aquele glória para estremecer o inferno. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado para a glória de Deus. Eu quero que você fique em pé, vamos orar. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. João 14 diz: não se turbe o vosso coração, não se preocupem, não se desesperem, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei, para que onde eu estiver, ou aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus nos ama tanto, que além de nos tirar do império das trevas, da prisão do pecado, nós que éramos os piores, Ele diz: eu vou perdoar, vou tomar seu lugar, vou morrer no seu lugar, ainda por cima vou te levar para morar comigo. O inferno não vai ser o teu final, mas sim a eternidade com Cristo Jesus. E é por isso que essa viva esperança é a volta de Jesus. E eu quero aquecer seu coração. Eu quero aquecer as suas expectativas, não para aquilo que é terreno, mas para aquilo que é espiritual. Porque tudo que nós vivemos aqui nessa terra é passageiro, mas aquilo que nos espera é eterno. O apóstolo Paulo vai dizer que o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, e o que jamais penetrou no coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para nós. Só que tudo isso é a sombra do Antigo Testamento, porque no versículo seguinte o texto diz: mas Deus já nos revelou pelo seu Espírito. O que era sombra no Antigo Testamento, o que esses olhos não viram, o que esses ouvidos não ouviram, o que não penetrou no coração humano, nós recebemos a revelação. Cristo Jesus, a sua graça, a sua justificação, a sua misericórdia e a eternidade com Ele. Por isso que você é um extremo privilegiado, porque hoje você tem a oportunidade de dizer: sou salvo pela graça, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Feche seus olhos. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. E mesmo se você não for participar da ceia, porque você ainda não foi batizado, eu quero que você fique de pé, porque
porque esta mesma graça da cruz alcançou você. E eu quero profetizar que na próxima ceia, você vai estar ceando conosco